Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um review geral do mercado. Hoje, segunda-feira, dia 4 de julho, o Ibovespa completou mais um pregão em alta. Interessante é que o fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha, mesmo com o feriado no mercado americano, esses dados inclusive aqui referem-se ao pregão de sexta-feira, mesmo com o mercado americano fechado no dia de hoje, eles atuaram na ponta compradora aqui no nosso mercado. Quer dizer, as corretoras estrangeiras que operaram o nosso mercado hoje atuaram na ponta compradora tanto para o mercado à vista quanto para o mercado futuro através do Ibovespa Futuro. Vamos dar uma olhadinha aqui na evolução dos contratos, tanto do Ibovespa quanto do dólar. Olha pessoal, na primeira hora do dia eles fizeram praticamente todo o volume comprador no Ibovespa Futuro que a gente fechou com 80 milhões. Quer dizer, praticamente quase 65 na primeira hora do pregão. O índice teve uma valorização de 350 pontos em relação ao fechamento sexta. Depois disso a gente teve inclusive até um pico em 53.710 ao meio-dia. A gente recuou até 5 horas da tarde, quase 500 pontos, e na hora final a gente recuperou aí 210 pontos de valorização para o Ibovespa. No caso do dólar, eles começaram no ambiente comprador, dentro dessa liquidez menor, né, no pregão de hoje. A gente teve também, inclusive, uma variação positiva, né, 15 pontos na moeda americana, as duas primeiras horas. Depois eles inverteram a mão. O nosso dólar sentiu esse movimento. A gente teve aí quase o mesmo patamar entre 1 hora da tarde e o fechamento de sexta-feira. Só que depois disso eles retomaram novamente a ponta compradora, chegaram até zerar essa ponta vendedora e a moeda americana voltou esse ambiente ascendente. Só que nas últimas 3 horas eles voltaram de novo na posição vendedora, né? E eles terminaram um pouco mais de 3 milhões de reais na ponta de venda no dólar. Então eles tiveram no dólar uma projeção de prejuízo de pouco mais de 1 milhão e no caso do Ibovespa quase 60 mil aí de projeção de lucro. Se a gente olhar os contratos em base diária, a gente vai ver aqui no dólar exatamente essa posição hoje vendedora por parte deles quase, né, um pouco mais de 3 milhões, só que na sexta-feira eles compraram na moeda americana um pouco mais de 12 milhões de reais e a gente começou a ter o que? Essa evolução de queda na moeda americana estancada em 3.240. Hoje, com o fechamento em 3.299, a gente já subiu aí quase 60 pontos no dólar para o nosso mercado e eles ainda nessa posição compradora. Hoje eles fecharam com saldo do contrato em 8 milhões e 600 mil. Para o índice futuro, aquela posição vendedora que a gente estava vendo crescente a todo momento, hoje a gente começou a ter aí uma sinalização que podem estar cessando essa movimentação de venda. Por quê? A gente atingiu um pico aqui no dia 27, né, um pouco mais de 727 milhões de reais, e esse patamar hoje em dia a gente está em 624, e isso é muito coerente porque, pessoal, a gente fez hoje a máxima em nível de cotação, a máxima do contrato que no índice futuro. É claro que vai vencer somente daqui um pouco mais de um mês, né? Porque a gente está aí com esse contrato que vai vencer no dia 17 do mês de agosto. Então, hoje a gente fez a máxima do contrato e eles não podem continuar nessa ponta vendedora com muita expressão no contrato, caso a gente tenha uma tendência aí de valorização do nosso Ibovespa Futuro. Então eles começaram a ter aqui uma trajetória que não está tão mais descendente conforme a gente viu no início desse contrato. Inclusive isso contrastou com esse pico, né, de queda que a gente teve aqui no próprio dia 27, que a gente fechou lá cotada a 49.920 e de lá para cá a gente já subiu aí quase 4 mil pontos. Vamos lá agora, né, quase 3.500 para ser mais preciso. Vamos ver lá agora os nossos ativos que eles atuaram no pregão de hoje. Pessoal, para quem é novo aí no nosso canal, mais um processo de expertise desses players no nosso mercado. Os ativos que eles atuaram na ponta compradora tiveram uma variação média positiva em 2,61. E os ativos que eles atuaram na ponta vendedora tiveram uma variação média também positiva, só que 1,01. Isso significa que os ativos que eles compraram, além do volume ter sido maior, né, dos 10 ativos que eles atuaram com a maior ponta compradora, tiveram aí 2,61 de projeção, né, de lucro, enquanto os ativos que eles venderam tiveram aí uma projeção de prejuízo de pouco mais de 1%. A gente consegue perceber aqui esse tipo de expertise do fluxo estrangeiro que a gente acompanha aqui através das corretoras estrangeiras que atuam no nosso mercado. Pessoal, no mercado de opções, o ambiente foi vendedor tanto para Petrobras quanto também para Vale. No caso aqui, Petrobras, a gente teve aí um volume
vendedor, né, no mercado à vista, inclusive o ativo fechou praticamente no 0 a 0, essa cotação final do aftermarket, e eles atuaram na ponta vendedora, um pouco mais de 16 milhões, e também atuaram na ponta vendedora, porque eles venderam put, que é projeção de alta, mas o volume de vendas de caos foi maior, então teve uma projeção aí de quase 500 mil na ponta vendedora para a Petrobras. E no caso de Vale, um pouco mais, no caso aqui de Vale, eles chegaram a ter uma venda um pouco mais de 750 mil, então se a gente arredondar aqui, dá quase 600 mil de projeção de queda nas opções de Vale. Em relação à projeção de lucro, Vale foi uma projeção de prejuízo, 200 mil, e Petrobras um pouco mais de 20 mil de projeção de lucro. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso quadro. A gente percebe aqui que nas opções de Petrobras eles tiveram prejuízo nas opções que eles compraram, só que eles tiveram um lucro superior nas opções que eles venderam. No caso de Vale, eles tiveram prejuízo nas duas pontas. Nas opções que eles compraram, caiu quase 8%. E nas opções que eles venderam, também subiu quase 8% no pregão de hoje. Por isso que a gente teve aí a projeção de cerca de 200 mil de prejuízo por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha aí no nosso mercado. Ok, pessoal? Vamos ficar atento. Hoje foi um dia interessante. A gente não teve mercado americano, mas a gente teve aí um fluxo comprador no nosso mercado pelas corretoras estrangeiras que a gente acompanha e também um ambiente positivo para o nosso Ibovespa. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo boletim.